voltamos com o nosso programa Adoção, um exemplo de amor, onde discutimos as atualidades da adoção, hoje com 3 convidadas, Berenice Velato, Luciana Lensec e Dália Taiguara. Nosso assunto de hoje especificamente focado na questão das 5 crianças do interior da Bahia que foram colocadas em família substituta no estado de São Paulo, com 3 famílias diferentes. A questão aborda a rapidez do processo, a falta do devido processo legal, a falta de defesa das partes, ou seja, uma verdadeira confusão criada atualmente no mundo da adoção. Ficamos sabendo que nesse exato momento foi colocado em uma das redes sociais uma matéria de autoria do juiz do caso. Vamos passar uma rápida leitura de alguns dos pontos e tratar de uma discussão mais ampla da questão. Então, foi postado na rede social, no grupo de adoção, Adoção Exemplo de Amor, que é um grupo virtual, e é uma matéria assinada pelo próprio juiz, o juiz inicial do procedimento, que agora já foi substituído por um novo juiz titular. É o Dr. Vitor Bezerra, e data de 15 de outubro de 2012, ou seja, super recente, e uma coisa que me causa bastante espanto. A gente já vinha falando, inclusive no bloco anterior, a questão da ética na abordagem pelos meios de comunicação da questão da adoção. E o último parágrafo é o seguinte: os documentos acima foram entregues ao jornalista que não os considerou como se não existissem. Ou seja, nós não temos a necessidade de conhecer a verdade. Será que a gente pode viver enganado para o resto da vida? Porque o que vem aqui nesse documento são fatos estarrecedores e que com certeza não foram divulgados no programa que tratou da adoção. Aqui fala em efetivamente negligência, alcoolismo, falta de cuidado, falta de certidão de nascimento das crianças, fala que a genitora não tinha condições de exercer a maternagem ou a maternidade responsável de seus filhos, fala que existe dúvidas com relação à paternidade, fala que as pessoas envolvidas na realidade não formam um casal, são apenas 2 pessoas, mas que não um casal com as funções parentais de pai e mãe dessas crianças que foram levadas a São Paulo. Fala que são viciados em drogas, que o conselho tutelar foi devidamente utilizado em todos os procedimentos, que o casal não é formado por lavradores, que o Ministério Público acompanhou todos os procedimentos. Ou seja, totalmente diferente do que foi divulgado na mídia. Berenice, com essa notícia que nos chega agora, o que é que você muda o seu pensamento? Como é que você está interpretando tudo isso? Tudo bem, a gente que vive sempre trabalhando, você sempre sabe o que dá notícia e o que não dá. Então, precisa, em qualquer profissão, ter muita ética e muita responsabilidade naquilo que você faz, naquilo que você fala e naquilo que você age. Por isso que eu ponderei já no início, falando equilíbrio e justiça em tudo. Nós precisamos saber exatamente o que acontece. Você pensar que um juiz seria, na verdade, totalmente irresponsável e imaturo para uma decisão, é muito complicado para todos nós. Por outro lado, você coloca um ponto de exclamação e outro de interrogação, no sentido assim, até onde hoje nós temos que chamar a atenção para a adoção que está hoje, na verdade, sendo muito emergente nesse país, que até então todo mundo se calava com a adoção. A adoção está na moda, essa é a verdade. E neste momento, nós que trabalhamos, tanto como jornalistas, como advogados e juízes, precisamos ter sempre aquele senso de responsabilidade, de justiça de verdade, porque aquilo que eu falei, eu defendo sempre a criança. Em primeiro lugar, é a criança, em toda essa história. Então, na verdade, eu jogaria exatamente para o juiz assim, juiz, é você que tem que dar as leis. Independente de qualquer outra situação, porque eu tenho certeza que ele está cuidando dessas crianças. É verdade, é verdade. Eu vou ler um pequeno parágrafo aqui, antes de passar
para as minhas colegas, para a gente iniciar assim, um verdadeiro debate jurídico sobre essa questão. Essa conformidade dos procedimentos judiciais entre os posicionamentos de diversos promotores de justiça e do magistrado que decidiu nos casos demonstra a total coerência e licitude das atuações. Ou estariam todos, no entender da autora da representação, esse juiz foi representado perante a ouvidoria lá do Estado da Bahia, ou estariam todos compactuando com a prática de um suposto tráfico de crianças. Em verdade, o que percebe é que o Ministério Público e o Poder Judiciário, através dos seus agentes, têm procurado se orientar com prudência em suas intervenções nos referidos processos, evitando alterações da situação de fato das crianças que não convirjam para uma melhor promoção de seus interesses. Então, Luciana e Dália, agora com essa notícia, né, que nos coloca em outro foco, totalmente diferenciado do que foi divulgado de domingo para cá. Qual é o entendimento de vocês? Bom, olha só, eu acredito que agora, trazendo essa informação, você acaba deixando uma insegurança nos habilitantes. Isso causa uma insegurança no habilitante, causa uma insegurança na própria instituição da adoção, já que ela é permanente, né? Você vai gerar agora outras gamas de perguntas, né, vai acabar gerando um certo tumulto nos grupos de habilitação, porque a imprensa trouxe uma parte da notícia, mas não trouxe ela na íntegra. Ainda mais porque a maioria desses processos é em sigilo. Então, eles trazem aquilo que eles acham que foi errado. É claro que tem alguns pais biológicos que ficam insatisfeitos com a retirada de seus filhos, mas eles não deveriam ficar se eles tivessem cumprido a sua primeira função. Se eles tivessem cumprido a primeira função deles, eles não estariam passando por isso. Né, foi aquilo que eu te falei logo no início. Houve a preocupação do magistrado, né, porque a imprensa jogou a informação. Né, eu não estou aqui jogando pedra em ninguém, mas não trazer o outro lado da notícia dá uma instabilidade muito grande. Quem está se habilitando, quem está com criança em casa ainda não tem a instituição concluída, né, ou gera, talvez, nos que já foram destituídos, a esperança de rever achando que houve algo ilegal. Você sabe que tem uma outra preocupação nisso, antes de passar a palavra para a Luciana, é que, na realidade, gera instabilidade, né? Gera medo, atrapalha muito o trabalho dos grupos de apoio de adoção, dos magistrados, mas também tem um problema seríssimo, porque tem pessoas que podem estar achando que isso é possível e pode começar uma verdadeira fuga para o interior, para o Nordeste, para o Norte, onde as condições socioeconômicas são nitidamente miseráveis, para buscar criança de gente pobre. Ou seja, se essas 5 crianças foram retiradas dessa forma de um casal que simplesmente era pobre, estamos voltando para o primeiro ponto da reportagem. Então, por que eu também não posso ir ao interior do Maranhão, ao interior do Amazonas, de Alagoas, do Rio Grande do Norte, do Piauí, para catar a criança? É catar literalmente, gente, é catar. Ir lá comprar por 50, por 100, ou talvez por menos, por um prato de feijão, 1 quilo de arroz. Eu acho que essa reportagem, ela foi maléfica em todos os sentidos. Não só por colocar dúvidas com relação à atuação dos juízes, notadamente os juízes voltados à infância e à juventude, mas como também por criar um perfil mercadológico das crianças. Alguém pode interpretar que essas crianças são mercadoria, passíveis de compra, passíveis de intermediação, passíveis de tráfico. Na verdade, o que você diz é que gera um engessamento de um procedimento de adoção lícito e correto e acaba dando abertura a coisas que a gente sabe que acontecem e que a gente só pode chamar de tráfico de criança, né? Exatamente. Na verdade, é isso. Exatamente. Então, a gente verifica que, por essa declaração, né, datada de 15 de outubro de 2012, o juiz cumpriu todo o processo legal, o Ministério Público foi atuante, os relatórios técnicos existiram, ou seja, nada de errado aconteceu durante o procedimento. Bem, vamos agora a mais um intervalo e já retornamos com Adoção, um exemplo de amor.